Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos doutores e doutoras. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Matheus Miller e hoje juntos iremos resolver as questões de direito do consumidor do 36º exame de ordem da OAB, beleza? Meu link está aqui embaixo, ó, linktree/ee matheusmiller.advogado. Aqui você pode acessar meu Instagram, meu TikTok, meu YouTube. E caso você não queira pelo link abaixo, você pode estar procurando aí @matheusmiller.advogado, beleza? Então bora lá, sem mais demoras, bora começar a resolução das questões. Questão número 1 do exame de ordem 36 de Direito do Consumidor. Bernardo adquiriu, mediante uso de cartão de crédito, equipamento de som conhecido como home theater. A compra foi por meio do aplicativo de Magazine Novas Colinas SA, conhecido como Loja Virtual Colinas, foi realizada na sexta-feira e o produto entregue na terça-feira da semana seguinte. Na quarta-feira seguinte ao recebimento, Bernardo entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente para exercer seu direito de arrependimento. A atendente lhe comunicou que deveria ser apresentada uma justificativa para o arrependimento dentre aquelas elaboradas pelo fornecedor. Essa foi a condição imposta ao consumidor para a devolução do valor referente à primeira parcela do preço já lançado na fatura do seu cartão de crédito. Com base nessa narrativa, em conformidade com a legislação consumerista, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O direito de arrependimento precisa ser motivado diante da comunicação de cancelamento da compra feita pelo consumidor ao fornecedor após o decurso de 48 horas da realização da transação pelo aplicativo. Alternativa B. Embora o direito de arrependimento não precise ser motivado por ser potestativo, o fornecedor pode exigir do consumidor que lhe apresente uma justificativa como condição para a realização da devolução do valor faturado. Alternativa C. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, aplicável tanto ao fornecedor quanto ao consumidor, aquele não pode se opor ao direito de arrependimento, mas em contrapartida pode exigir do consumidor a motivação para tal ato. Alternativa D. O direito de arrependimento não precisa ser motivado e foi exercido tempestivamente, devendo o fornecedor providenciar o cancelamento da compra e comunicar à administradora do cartão de crédito para que seja efetivado o estorno do valor. Meus queridos, está aí a alternativa para vocês, a questão também está aí. Fique à vontade para pausar agora, responder. Feito isso, a gente vai para a resolução. Beleza? Deu tempo, pausou o vídeo, respondeu. Então bora lá, eu vou mostrar para você exatamente por que você errou, ou por que você acertou, ou se você ficou com dúvida em alguma questão, beleza? Bora lá então. A solução da questão exige o conhecimento acerca do Código de Defesa do Consumidor sobre proteção contratual e desistência. Trata-se do artigo 49 do CDC. Notem bem, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então note, o cliente pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, sempre que a contratação se der por meio que não seja ele lá presencialmente na loja. Por que o legislador criou essa opção? Porque indo na loja, indo no ambiente físico, o cliente pode escolher o produto, ele pode verificar o produto, ele pode testar o produto, ver se é exatamente aquela cor que ele quer, testar o som, ver a qualidade do produto. Já pela compra pela internet, por telefone, o cliente não consegue ver o produto, ou se ele vê, ele não tem certeza, porque a cor que ele está vendo na sua tela pode não ser a mesma que ele vê quando o produto chega. Então, por isso, ele tem 7 dias para essa devolução. E notem que o consumidor não poderá, atenção, até coloquei aqui, o direito de arrependimento não depende de motivação. Se trata de direito potestativo, aquele direito unilateral que só depende do cliente sem qualquer justificativa, como os julgados do STJ nos diz, tá bom? Então notem bem que o cliente ele pode devolver no prazo de 7 dias e esse é um direito potestativo, aquele que não existe qualquer motivação, beleza? Então bora lá para a resolução das questões alternativa por alternativa. Alternativa A. O direito de arrependimento precisa ser motivado. Notem que esse precisa ser motivado viola o nosso artigo 49 do CDC, pois diz exatamente que ele não precisa ser motivado. E tem o decurso de prazo de 48 horas da realização da transação pelo aplicativo. Não, a gente acabou de ver que o prazo é de 7 dias. Então ele tem 7 dias a partir do contrato assinado ou a partir do recebimento do produto para fazer esse cancelamento, não precisando ser motivado, beleza? Encerramos a alternativa A, bora para a alternativa B.
Embora o direito de arrependimento não precise de motivação por ser potestativo, o fornecedor pode exigir do consumidor que lhe apresente uma justificativa como condição. Meus amigos, a gente acabou de ver que não é necessário essa justificativa. Ele pode fazer a desistência independente de qualquer coisa, não sendo obrigado a prestar essa justificativa, e o fornecedor não pode obrigá-lo, tá bom? Então, a alternativa C, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, aplicável tanto ao fornecedor quanto ao consumidor, aquele não pode se opor ao direito de arrependimento. Olha, exatamente, ele não pode se opor ao direito de arrependimento, mas nota que tem um adendo aí. Mas, em contrapartida, pode exigir do consumidor a motivação para tal ato. Se você verificar apenas o começo, você vai falar, realmente, ele não pode se opor. Mas será que ele pode exigir do consumidor motivação para tal ato? A gente acabou de estudar que não, ele não pode fazer essa exigência. Então a alternativa está incorreta pelo seu complemento, que fala que ele pode exigir do consumidor motivação para tal ato. E alternativa de letra D, o direito de arrependimento não precisa ser motivado, tá certo? Ele não precisa ser motivado. E foi exercido tempestivamente, exatamente. O prazo é de 7 dias. Se ele fez dentro dos 7 dias, tá tempestivo. Devendo o fornecedor providenciar o cancelamento de imediato da compra e comunicar à administradora do cartão de crédito para que seja estornado o valor. Exatamente, a alternativa está correta por expressa entendimento do artigo 49 do CDC e súmulas do STJ. Então, questão número 1 está encerrada, questãozinha boba, questãozinha fácil para o seu direito do consumidor. Se você errou ela, não precisa ficar preocupado, é normal errar, mas as próximas você já não vai mais errar, porque agora você tem o domínio do conhecimento, beleza? Então bora lá para a alternativa, para a questão número 2 do Código de Ética, o Código de Ética não, do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor é bem curtinho, são 2 questões só que caem no seu exame de ordem, mas é uma questãozinha muito gostosa de se estudar. Direito do consumidor, ele está presente no nosso dia a dia. Então, por essa razão, ele é uma matéria muito gostosa de estudar e eu recomendo exatamente por causa disso. Bora lá, questão 2. A Sociedade Empresária Cimento Montanha LTDA integra com outras 5 sociedades empresárias um consórcio que atua na realização de obras de construção civil. Estruturas e Fundações Pinheiros LTDA, uma das sociedades consorciadas, foi responsabilizada em ação de responsabilidade civil por danos causados aos consumidores em razão de falhas estruturais em imóveis construídos no âmbito das atividades do consórcio, que apresentam rachaduras, uma das quais desabou. Considerando as normas sobre a responsabilidade das sociedades integrantes do grupo econômico perante o consumidor, segundo o CDC, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Apenas as sociedades, estruturas e fundações Pinheiro LTDA poderá ser responsabilizada pelos danos aos consumidores, pois as demais consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem solidariedade entre si. Alternativa B. As sociedades integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis pelas obrigações da sociedade, estruturas e fundações Pinheiro LTDA. Porém, a responsabilidade delas perante o consumidor é sempre em caráter subsidiário. Alternativa C. As sociedades integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis, sem benefícios de ordem entre elas, pelas obrigações da sociedade, estruturas e fundações Pinheiros LTDA perante o consumidor prejudicados, haja ou não previsão diversa no contrato respectivo. Alternativa D. Apenas a sociedade, estrutura e fundações Pinheiros LTDA poderá ser responsabilizada pelos danos aos consumidores, pois as demais consorciadas só responderão solidariamente com a primeira se ficar comprovado a culpa de cada uma delas. Meus amigos, está na tela de vocês aí o enunciado das questões. Fiquem à vontade para pausar, responda qual alternativa você acha correto. Tente justificar a alternativa por alternativa também, por que você acha que ela está incorreta. Beleza? Tempo dado, tá respondido. Bora lá, espero que você tenha acertado. Se você não acertou, eu vou explicar exatamente o porquê de você não ter acertado, tá bom? Então bora lá, a alternativa. Opa, vamos lá, então a solução, na verdade, né? A alternativa é depois. A solução da questão exige o conhecimento acerca do Código de Defesa do Consumidor sobre desconsideração da personalidade jurídica. Você pode encontrar aí lá no capítulo 3, seção 5 do seu CDC, tá bom? Bora lá. O artigo 28 é a solução para essa questão. O 28 e seus parágrafos, especialmente o parágrafo 3º, é a solução, mas eu vou ler todos eles para você que tenha conhecimento, tá bom? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. As sociedades integrantes do grupo societário e sociedades
controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Parágrafo 4º. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica que sua personalidade for, de alguma forma, o obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Note que eu me enrosquei todo com a palavra, mas está aqui na sua tela o artigo 28 e seus parágrafos, caso você queira pausar e ler. Note que iremos utilizar o parágrafo 3º para basear toda a nossa resposta. Note bem, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Notem bem que agora a gente vai para a solução, beleza? Então vamos lá. Alternativa A. Apenas a sociedade Estruturas e Fundações Pinheiros LTDA poderá ser responsabilizada pelos danos aos consumidores. A gente acabou de verificar que não, pois as empresas narradas participam de um consórcio envolvido na execução de obras de construção civil. Portanto, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 28 do CDC, a responsabilidade civil jurídica das consorciadas é a solidária. Dessa forma, todas elas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, tá bom? Então a alternativa A está incorreta. Bora para B. A responsabilidade delas perante o consumidor é sempre em caráter subsidiário. Será que é em caráter subsidiário? Gente, a gente vai utilizar novamente o parágrafo 3º do artigo 28 e nele não diz nada disso. Ele diz que elas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código, ou seja, perante ao consumidor, perante a qualquer um, elas são solidárias e não subsidiárias, beleza? Bora lá, alternativa D. Por que a alternativa D está incorreta? Porque ele fala exatamente assim lá no final. Só responderão solidariamente com a primeira se ficar comprovado a culpa de cada uma delas. Meus queridos, conforme o parágrafo 3º, não diz nada sobre a questão de culpa. Ou seja, se o código não está trazendo, é porque elas respondem solidariamente, independente de qualquer coisa, se houve culpa ou não. Pois aqui o objeto é sempre a defesa do consumidor, beleza? Então, a alternativa D está marcado o xizinho por essa parte que está incorreta. Bora então para a alternativa C, que é a nossa alternativa correta. As sociedades integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis, sem benefício de ordem entre elas. Exatamente, elas são solidariamente responsáveis e não há benefício de ordem entre elas, pelas obrigações da sociedade, estruturas e fundações Pinheiros LTDA, ou seja, em relação a qualquer uma das consorciadas, perante os consumidores prejudicados, haja ou não previsão diversa no contrato respectivo. Ou seja, se elas compactuaram que no contrato elas não são solidárias, elas são subsidiárias, não importa, isso não importa, porque o importante é a defesa do consumidor. Então, independente do que elas combinaram, o que vale para o consumidor é o parágrafo 3º do artigo 28 do CDC, onde diz que as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Beleza, belezinha? Encerramos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, mais uma resolução de questões. Hoje foi Direito do Consumidor, exame 36 do exame de ordem, tá bom? Então tá resolvido. Lembrando mais uma vez, caros amigos, caras amigas, se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma coisa que ficou em aberto, ou questões de outros concursos, ou questões de outros exames de ordem, você pode me chamar lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, onde você quiser. Basta acessar meu Linktree aqui embaixo, ó, linktree.com/mateusmiller.advogado, e eu estarei lhe ajudando, lhe auxiliando, beleza?